Seja bem-vindo à videoaula sobre janelas. Aqui eu tenho aberto o arquivo padrão que foi passado para o curso de AutoCAD. Aqui eu tenho o desenho inicial dessa planta que a gente está reproduzindo. Eu coloquei o desenho da planta aqui para auxiliar nos trabalhos. Bom, para mostrar como que é feita a representação da janela, eu escolhi essa janela desse quarto. E inicialmente perceba que esses textos indicam as dimensões da janela. Aqui eu tenho 1,20 m de largura por 1 m de altura e peitoril de 1,10 m. Para quem não sabe, peitoril é a altura entre o piso e o começo da janela. Bom, inicialmente, para eu fazer o desenho da representação da janela, eu tenho que saber a orientação da janela, a distância dela em relação a alguma referência. Nesse caso, eu tenho essa cota que indica que ela está afastada da parede externa de 98 centímetros. Então, vamos lá. Eu vou usar o comando offset, Enter, e aqui o comando me pede para digitar a distância. Nesse caso, vou digitar ponto 98, que é o afastamento entre a janela e a linha da parede externa. Entrei com a distância, agora clico na linha e direciono para onde quero copiá-la. Se eu fosse copiar uma outra linha com a mesma distância, era só clicar nela e direcionar. Mas agora eu preciso usar offset novamente, mas com uma outra distância. Então eu apertei Enter para sair do comando e aperto Enter de novo para entrar novamente no offset. Agora, novamente, o comando está me pedindo para digitar a distância. E eu vou entrar com a largura da janela, que vimos lá que é de 1,20 m. Então eu digito 1,2, Enter. Agora é só clicar na linha e direcionar e clicar novamente. Enter para encerrar o comando e eu copiei as duas linhas e já tenho a largura da minha janela. O próximo passo é aparar essas linhas. Para isso eu uso o comando Trim e atalho TR. Enter. E agora eu vou selecionar todas essas linhas aqui. Por quê? O comando Trim pode funcionar de duas maneiras. Na primeira, eu seleciono primeiro os limites para depois cortar, ou então, na segunda maneira, eu faço com que todas as linhas do meu desenho sejam limites. Vamos lá, passo a passo. Eu vou fazer das duas maneiras. Primeiro, eu vou acessar o comando TR, Enter, e no primeiro modo, eu vou fazer o que eu fiz anteriormente. Vou só selecionar os meus limites. Enter. Agora eu posso cortar essas duas linhas aqui, porque elas são limitadas por essa outra aqui que eu estou indicando. E agora eu posso cortar essas outras duas linhas também, porque essa linha aqui e essa outra são limites para eu poder cortar. Enter. Agora eu vou retornar para mostrar como fazer da outra maneira. De novo eu vou acessar o comando Trim, TR, Enter, e vou digitar Enter de novo. Dessa maneira todas as linhas do meu desenho são limites para eu poder cortar. Então, essa linha aqui é limite para eu poder cortar essa. Veja que ela separa essa linha em dois segmentos. Então, por isso que ela é um limite. Ela também é limite para essa linha aqui horizontal. Também vai ser limite para essa vertical aqui, porque ela está interceptando
essa vertical, e isso vale para todas as outras linhas. Então, uma vez que todas as linhas são limites, eu só abro uma janela de seleção e corto o que for conveniente. Pronto, eu já fiz um vão na minha alvenaria. Agora você pode me perguntar por que essas linhas aqui do meio foram apagadas. Pelo seguinte, perceba que aqui na planta, a linha que representa essa parte da janela é mais fina. E isso é feito através da atribuição de layers. E aqui, por exemplo, essa linha vai estar no layer alve C, alvenaria cortada, nesse arquivo padrão com o que a gente está trabalhando. E essa linha aqui vai estar no layer alve V, alvenaria vista. Por quê? A espessura das linhas indica a proximidade do objeto em relação ao observador. Lembrando que a planta é um corte a 1,5 m. E depois de feito esse corte, o observador fica em cima, vendo os objetos. Então aqui eu já tenho essas linhas aqui no layer alve C, de alvenaria cortada. E agora eu vou fazer as linhas da janela. Então digito L, Enter, para entrar no comando Line. Aqui o meu snap está desligado. Então eu posso apertar F3 para ligar. Pronto. Aqui eu clico num ponto e no outro. Fiz a minha linha. Digito Enter para sair do comando. Enter novamente para entrar. Clico num ponto e no outro. Enter para encerrar o comando. Pronto, essas duas linhas estão representando a parte de baixo da janela. Então elas devem estar no layer alve V, de alvenaria cortada, que é um layer de linhas mais finas. Agora devemos representar a folha da janela. Para isso eu vou usar novamente o comando offset. Perceba o quanto esse comando é usado. Então eu digito O, Enter, e agora o comando me pede a distância. Eu vou digitar 0.06. Essa distância de 0.06 eu vou explicar já já. Então, digitei a distância, depois Enter, e agora é só clicar na linha, direcionar e clicar. Eu vou copiar de novo, é a mesma distância, então eu continuo no comando, clico na linha e direciono e aperto e clico. Não quero copiar mais de uma linha, Enter para encerrar o comando. Agora a questão do ponto 06. Só para conferir, eu vou digitar DI, Enter, é o comando dist. Ele mede distâncias. Então clico nesse ponto e nesse eu tenho ponto 06, como eu tinha digitado. E novamente no comando dist, apertei Enter, clico nesse ponto e nesse outro para medir a espessura da minha folha da janela, que é de ponto 03. É por isso que eu digitei a distância do ponto 06, para que essa folha fique simétrica na disposição aqui no vão. Tá, agora os layers dessas linhas que representam a folha da janela. Esse layer deve ser esquadria cortada, SC. Pronto, essa janela já está representada. Na impressão ela deve sair exatamente como
mostrado aqui, com as espessuras devidas das linhas. Os trechos são colocados adiante, que para agilizar o trabalho no AutoCAD a gente faz por etapas. Primeiro a alvenaria, depois todas as janelas, depois todas as portas, e a colocação de trechos e cotas é uma das últimas etapas. Bom, essa janela que eu representei é uma janela baixa. Por que baixa? Que ela está sendo cortada pelo meu plano de corte da planta baixa, que fica a 1,5 m. Existem janelas altas que não são cortadas pelo plano de corte. Por exemplo, no banheiro. Se nós virmos aqui a janela desse banheiro, podemos ver que ela tem 1,80 m de peitoril. E lembrando novamente que o plano de corte da ponta baixa fica a 1,5 m. Então a representação dela é um pouco diferente. Percebam que aqui eu tenho linhas grossas. Na verdade, essa representação está equivocada. Isso aqui foi um erro na impressão. Porque essa janela, em tese, não deveria aparecer. Mas como ela é um elemento importante, ela aparece, mas tem que estar em projeção. Para representar elementos em projeção na minha planta, eles têm de estar pontilhados, tracejados na verdade. Então vamos lá, eu vou desenhar essa janela alta do meu banheiro. Ela tem 70 centímetros de largura e ela fica a 1,19. Aliás, desculpa, temos que descobrir a posição dela. Então, para isso, eu vou somar essas cotas que a gente pode ver. Aqui eu tenho 1,65 m, 1,65 mais 1,20 mais 1,19. Pronto, totalizando 4,04, que é a distância entre essa linha e o começo da minha janela. Então vamos lá para a representação da janela. Novamente eu vou usar o comando offset, Enter, e agora eu vou digitar a distância de 4,04. Só explicando novamente por que esse 4,04. É a distância entre essa linha dessa parede e o começo da janela. Eu consegui somando essas cotas aqui. Então vamos lá. Estou dentro do comando ainda, clico na linha, direciono e clico. Enter. E agora Enter novamente para usar o offset de novo. E vou digitar a largura da janela, que como vimos é de 70 centímetros, ou 0,7. Enter. Clico na linha, direciono e clico novamente. Enter para sair do comando. Agora nós precisamos estender essas linhas até aqui. Para isso usamos o comando extend e atalho X. Enter. Posso apertar Enter novamente. Aí todas as linhas do meu desenho vão ser limites. Ou seja, essa linha aqui vai ser limite para essas duas que eu vou estender. Então, clico numa linha e na outra. E Enter para sair do comando. E agora eu tenho que aparar essa sobra de linha através do comando Trim e atalho TR.
Enter novamente e apago. Enter. Pronto. Dessa vez eu não vou cortar essas linhas de dentro, porque, como eu disse, a janela não está sendo cortada pelo meu plano de corte. Então essa linha tem que representar a alvenaria cortada, porque a alvenaria está sendo cortada nesse trecho e não o vão da janela. Agora vamos representar a folha da janela. De novo, comando offset, enter, e a distância de 0,06. Essa distância eu já expliquei o porquê. Enter, clico na linha, direciono, clico novamente. De novo, clico na linha, direciono e clico. Enter para encerrar o comando. Agora eu tenho que apagar essas sobras de linha. Entro no comando trim, enter, seleciono os meus limites, enter, e agora é só selecionar para apagar. Ok. Bom, como eu disse, essas linhas aqui externas estão nos layers corretos, alvenaria cortada, porque nesse trecho a parede embaixo que está sendo cortada, a janela que está em cima desse plano de corte tem que estar em projeção. Então tudo isso aqui tem que estar no layer projeção superior, porque a janela está acima do meu plano de corte. Então eu atribuo esse layer aqui, Project S. Bom, como eu tinha dito anteriormente, tudo que tiver em projeção no meu desenho tem que estar tracejado. Mas, poxa, aqui não ficou tracejado. É que acontece o seguinte. Aqui eu vou digitar LA para abrir a minha janela de layers. Pronto, está aberta aqui a minha janela. E se visualizarmos o layer Project S, vemos que a linha aqui é essa aqui, divide, que é uma linha tracejada. Mas então temos um problema, porque o meu layer está com tipo de linha tracejada, aqui também podemos ver, só que não está aparecendo esse tracejado aqui. Acontece o seguinte, no AutoCAD existe um parâmetro de escala de linha, que ele vai definir esse pontilhamento. Então temos que alterar esse parâmetro no desenho. Nós podemos alterar esse parâmetro para todas as linhas do projeto ou para linhas específicas. Eu vou alterar somente dessas linhas aqui. Então eu seleciono as minhas linhas de interesse, clico com o botão direito do mouse em cima e seleciono Properties. Na janela que se abre, nós podemos ver esse campo aqui, Line Type Scale, que é a escala do tipo de linha, que aqui está o valor é de 1. Então eu vou alterando esse valor até que o tracejado fique de acordo com o meu gosto. Então aqui eu vou colocar
ponto 1. Vamos ver o que acontece. Ainda não está satisfatório. Então, ponto 01. É um jogo de tentativa e erro. Vou colocar agora ponto 05. Agora é ponto 005. Ponto 001. Já foi demais. Então, ponto 003. Pronto, aqui já está satisfatório. Pronto, agora aqui nós temos a representação correta de uma janela em projeção superior. Bom, continuando o nosso desenho, temos que representar todas as janelas aqui da nossa planta. Essa foi a nossa videoaula, espero que tenham aprendido.